Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, aqui no canal Sovurs, no YouTube. Retornamos para comentar a luta livre, categoria até 97 quilos, peso pesado. É uma categoria, esse nome peso pesado é desde 1904, entretanto, o limite de peso na categoria, desde a criação da categoria super pesada, em 1972, que era a categoria sem limite de peso, a partir de 1972 essa categoria teve seu limite de peso determinado em 100 quilos, era para competidores de 90 até 100 quilos. E a categoria de atletas acima dos 100 quilos, sem limite, passou a se chamar categoria super pesada, que sofreu o limite, passou a adotar o limite a partir de 1985, o limite em 130 quilos. Eu considero a categoria pesada como de 1972 para frente, né? Porque a outra categoria, sem limite de peso, eu considero como uma categoria super pesada, embora o nome era pesado até 1968. Mas é um critério que eu utilizo para determinar até onde houve limite de peso e para colocar numa outra divisão todos aqueles atletas quando não havia o limite de peso. Mas é uma questão técnica que depois, né, eu posso até mudar de opinião. Mas, retornando aqui, a categoria, se considerarmos a partir de 1972, os Estados Unidos são os maiores campeões, conquistaram 4 medalhas de ouro, e também a antiga União Soviética, apesar de ter permanecido na categoria por pouco tempo, já que o fim da União Soviética se deu em 1992, ainda competindo como SEI, os soviéticos também obtiveram 4 vitórias. E após essas vitórias aí dos soviéticos e dos norte-americanos, a Rússia também foi vencedora por 3 ocasiões. Analisando agora o Campeonato Mundial 2017, o Kyle Snyder, que foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, conquistou o título mundial em 2017, derrotou o fortíssimo russo, o Abdulrashid Sadulaev, na final. Sadulaev, que era o campeão olímpico, que foi o campeão olímpico na divisão de 86 quilos, né, um grande confronto dessa categoria, o Snyder e o Sadulaev. E as medalhas de bronze ficaram com Aslanbek Alborov, do Azerbaijão, e o armênio Georgi Ketoev. Outros representantes de países da antiga União Soviética, Mamed Ibragimov, do Cazaquistão, e o Elisbar Odikadze, da Geórgia, ficaram na 5ª posição. Japão e Cuba terminaram em 7º lugar, o Japão não tão tradicional nessas competições, nessas categorias mais pesadas. Nos campeonatos continentais, no campeonato asiático, a vitória do Magomed Ibragimov, do Uzbequistão, em cima do Hossein Shabadze, do Irã, com Coreia do Sul e Quirguistão com as medalhas de bronze, e o Magomed Musaev, medalhista de bronze. E no campeonato europeu, a vitória do turco Riza Yildirim, em cima do Alexander Rustin, da Bielorrússia, ficando a Bulgária com Mikhail Ganev, e a Geórgia com o Elisbar Odikadze, que ficou em 5º lugar nos Jogos do Rio de Janeiro, ficando com a medalha de bronze. E no continente pan-americano, o domínio do Kyle Snyder, com vitórias fáceis em cima de República Dominicana, Canadá e Cuba, que ficaram com as medalhas de menor valor. Já em 2018, com a criação, com o retorno da luta olímpica às 10 categorias de peso, foi criada a divisão dos 92 quilos, e o campeonato mundial teve a vitória do norte-americano J'den Cox, que foi medalhista de bronze no Rio de Janeiro, na divisão de 86 quilos. O J'den Cox derrotou o Ivan Yankuski, da Bielorrússia, na final. O japonês Matsumoto ficou com a medalha de bronze, e o Ali Reza Karimi, do Irã, também medalhista de bronze. O Japão não tão tradicional nessas divisões mais pesadas, teve um grande competidor, Akira Ota, na divisão de 90 quilos, em 1988, medalhista. 92, não lembro se foi 92 ou 84, ele também foi medalhista. E aqui em 5º lugar, o Turtogtok, da Mongólia, o Marsaghishvili, da Geórgia, a Coreia e a Moldávia também se colocando entre os 8 primeiros do mundo. E na divisão dos 97 quilos, essa sim a mais importante, a divisão onde estão
realmente os competidores da categoria, os competidores naturais da categoria, vamos dizer assim. O russo Abdulrashid Sadulaev derrotou a derrota que havia sofrido para o Kyle Snyder em 2017 e conquistou a medalha de ouro com uma grande luta em cima do norte-americano. O Abraham Koniedo, da Itália, ficou com a medalha de bronze, junto com o Elisbar Odikadze, da Geórgia. O Pavlo Olinik, na verdade, provavelmente um ucraniano, representou a Hungria, ficou em quinto lugar, junto com o uzbek, o Magomed Bragimov. Mongólia e Macedônia completaram a lista dos 8 primeiros colocados na divisão. Nos campeonatos continentais, o Irã dominou a divisão de 92 quilos com Mohammad Ebrahimi, derrotando a Dilete Davlumbayev do Cazaquistão na final. China e Uzbequistão ficaram com as medalhas de bronze e o Uzbequistão, com o grande Magomed Bragimov, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Asiático em 2018, derrotando na final o Mojtaba Golej do Irã, com Coreia do Sul e Japão na terceira posição. E nos Jogos Asiáticos, o Alireza Karimi do Irã confirmou a força do país, a grande potência do continente asiático nas categorias mais pesadas, derrotando o kirguiz Musaev na final, com Uzbequistão e Coreia do Sul completando o pódio. Já no continente europeu, na divisão de 92 quilos, o Abdulrashid Sadulaev confirmou seu favoritismo, derrotou o Sharif Sharifov do Azerbaijão na final, ambos campeões olímpicos, e a Turquia e a Ucrânia completaram o pódio na posição de medalha de bronze. Já na divisão de 97 quilos, que é a que realmente traduz a categoria, o Vladislav Baitskaev, da Rússia, assegurou o título à frente do Alexander Hutin, da Bielorrússia, com o Azeri Gadzhiev e o georgiano Udikadze completando o pódio. Já no continente americano, o norte-americano Ben Professor foi campeão na divisão de 92 quilos e o Reineri Salas, de Cuba, acabou vencendo na divisão dos 97 quilos. Em 2019, no campeonato mundial, o norte-americano Jaden Cox sagrou-se campeão à frente do iraniano Alireza Karimi, e a Geórgia com Irakli Mitsituri e a Rússia com Alikhan Jabrailov ficaram com as medalhas de bronze. Cazaquistão, Moldávia ficaram na quinta posição, com Argélia e Ucrânia no sétimo lugar. Nada menos do que 5 representantes da antiga União Soviética nessa divisão, entre os 8 melhores do mundo. Na divisão dos 97 quilos, Abdulrashid Sadulaev confirmou seu favoritismo, conquistou a medalha de ouro do Mundial, derrotou na final Sharif Sharifov. Interessante que os dois saíram dos 92 quilos e foram para os 97 quilos, o Sadulaev derrotando o Sharifov, e o Kyle Snyder dos Estados Unidos ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com o macedônio, o Magomedgad Nurov. Curioso que o pódio da categoria ostentando 3 campeões olímpicos. O Abdulrashid Sadulaev, campeão dos 86 quilos em 2016, campeão olímpico. O Sharif Sharifov, do Azerbaijão, campeão olímpico em 2012, na divisão de 86 quilos. E o Kyle Snyder, campeão da divisão dos 96 quilos, 97 quilos, no Rio de Janeiro. O georgiano Odikadze e o cazaque Ergali ficaram na quinta posição, e o sul-coreano Min Hong Seo, junto com o moldávio Nikolai Tseban, completaram a lista dos 8 primeiros colocados na categoria, 5 deles de países pertencentes à antiga União Soviética. Eu sempre cito a antiga União Soviética porque foi um país tradicional na luta, dominou a luta por 40 anos, quase 50 anos, e por isso é sempre bom mencionar esses países para indicar uma escola, a escola soviética. Os campeonatos continentais, 2019, Alireza Karimi, do Irã, venceu na divisão dos 92 quilos, enquanto que nos 97 quilos o Reza Yazdani acabou sagrando-se vencedor à frente do mongol Batsu, deixando Índia e Cazaquistão com as medalhas de bronze. No continente europeu, o Sharif Sharifov preferiu não enfrentar o Abdulrashid Sadulaev, ficou na divisão dos 92 quilos, obteve o título europeu à frente do polonês Baranovski, deixando o Mitsuturi da Geórgia e o Vereb da Hungria com as demais medalhas, com as medalhas de bronze no caso. E nos 97 quilos, o Abdulrashid Sadulaev
Venceu tanto o campeonato europeu quanto os Jogos Europeus, vencendo adversários diferentes. Na final, o Alexander Rutin, da Bielorrússia, no campeonato europeu, e no Magomed Gadjiev, do Azerbaijão, nos Jogos Europeus. Os demais representantes no pódio acabaram sendo o Elisbar Odikadze, bronze nas duas ocasiões. O Rutin foi bronze nos Jogos Europeus e o Gadjiev, do Azerbaijão, foi medalha de bronze no campeonato europeu. Na verdade, esses 4 competidores, o Sadulaev, Rutin, Odikadze e Gadjiev, ficaram no pódio, tanto no campeonato europeu quanto nos Jogos Europeus, trocando de posição entre eles. No continente americano, um domínio dos Estados Unidos, J'den Cox, campeão pan-americano nos 92 quilos, o Kyle Snyder, dos Estados Unidos, campeão na divisão dos 97 quilos, e nos Jogos Pan-Americanos, o Kyle Snyder confirmou sua força também, venceu com tranquilidade e sagrou-se campeão pan-americano. Outros atletas aí de peso, o Jaime Espinal, de Porto Rico, que já foi medalhista olímpico, acho que em 2012, foi medalhista olímpico, e o Reineri Salas, de Cuba, prata no Campeonato Pan-Americano e medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos. Em 2020 houve a eclosão da Covid e acabou adiando os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas os campeonatos continentais foram disputados. O Irã dominou as duas divisões, 92 quilos com Mohammad Ebrahimi e nos 97 com Mojtaba Golej, derrotando competidores do Japão, da Índia, nesse processo. E no continente europeu, o Süleyman Karadeniz, da Turquia, foi vencedor nos 92 quilos, enquanto que o Abdulrashid Sadulaev, da Rússia, derrotou o Albert Saritov, da Romênia, que foi medalhista olímpico. Foi medalhista olímpico no Rio de Janeiro. E as medalhas de bronze ficando com o Koniedo e o Elisbar Odikadze. O Elisbar Odikadze da Geórgia sempre é presente no pódio aí no continente europeu. E no continente americano, 92 quilos, apenas 2 representantes. O jamaicano Angus Arthur conquistou a medalha de ouro, enquanto que nos 97 quilos o Kyle Snyder, dos Estados Unidos, confirmou seu favoritismo diante do cubano Reineri Salas. Um resumo geral, os Jogos Olímpicos de 2016, vencidos pelo norte-americano Kyle Snyder, derrotou o grande representante do Azerbaijão, o Retag Gaziumov, e o Albert Saritov, da Romênia, e o uzbek Magomed Ibragimov foram medalhistas de bronze. Agora, no Campeonato Mundial, essa divisão de 97 quilos teve o domínio do Abdulrashid Sadulaev, da Rússia. Sadulaev foi medalhista de prata em 2017, recém-chegado à categoria, e conseguiu aumentar sua força, sua técnica, para garantir os títulos mundiais em 2018 e 2019. 2018 derrotando o Kyle Snyder na final, o norte-americano, campeão mundial de 2017, e em 2019 o Sharif Sharifov, do Azerbaijão, que também subiu para essa categoria para dar mais emoção a uma categoria já bastante empolgante, com a presença do norte-americano Snyder e do russo Sadulaev. O Kyle Snyder, por sua vez, dos Estados Unidos, campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, ficou com a medalha de prata em 2018 e em 2019 caiu para a medalha de bronze. Mas dificilmente pode ver essa escadinha aí de declínio do Kyle Snyder, mas certamente fora do pódio em 2021 nos Jogos de Tóquio ele não ficará. O Sharif Sharifov, do Azerbaijão, retornando conseguindo medalha. O Azerbaijão também teve no Mundial de 2017 com Aslanbek Alborov, e outros representantes, o Nurov, da Macedônia, o Konieto, da Itália, e o Ketoyev, da Armênia, também presentes no pódio. Ao todo, Azerbaijão, Armênia, Rússia, Estados Unidos, Itália, Geórgia e Macedônia garantiram medalha no ciclo olímpico. Foram 7 países só, dividindo entre si essas 12 medalhas de campeonato mundial. Na divisão de 92 quilos, o domínio do J'den Cox, dos Estados Unidos, com vitórias em 2018 e 2019, 2018 em cima da Bielorrússia, com Yakutsk, e 2019 em cima do Ali Reza Karimi, do Irã. O Karimi também foi medalhista de bronze no Mundial de 2018,
E o Alikhàn Jabrailov foi o único representante russo no pódio nessa divisão de 92 quilos. Curiosamente, os Estados Unidos, nessas divisões que não são olímpicas, os 92 quilos e os 79 quilos, eles venceram os mundiais de 2018 e 2019 com Kyle Dake e na divisão de 92 quilos com J'den Cox. Interessante esse domínio norte-americano nessas duas divisões que propicia que esses mesmos atletas acabem subindo de categoria e competindo em divisões mais pesadas, embora o Kyle Dake tenha optado pela divisão dos 74 quilos. No campeonato asiático, o domínio do Irã na divisão dos 92 quilos, o Mohammad Ebrahimi, campeão asiático em 2018 e 2020, e o Elireza Karimi, campeão em 2019. Nenhum outro representante do continente asiático, aí com destaque, talvez o atleta Davlumbayev do Cazaquistão, e o japonês, interessante ver o Takuma Otsu do Japão conquistando a medalha de prata na categoria dos 92 quilos. Porém, os 97 quilos, que é a categoria que realmente manda na hora de se determinar os favoritos para os Jogos Olímpicos. Aí tivemos o Magomed Bragimov do Uzbequistão, campeão asiático em 2017 e 2018, antes de sucumbir ao domínio iraniano a partir dos Jogos Asiáticos, com Alireza Karimi, campeão em 2018, e em 2019 e 2020, campeões diferentes, o Reza Yazdani, campeão em 2019, e o Mojtaba Golej, campeão em 2020, mostrando a grande variedade de atletas que o Irã possui na categoria. E olha, lá em 2017, o Hossein Shabazzi também obteve uma medalha de prata. Nada menos do que 4 grandes lutadores o Irã possui na categoria. E outros países que conquistaram medalha, o Alisher Yergali do Cazaquistão, o Batsu da Mongólia, Magomed Musaev do Quirguistão, que se fazem presentes de forma mais constante. Entretanto, dentro desse continente asiático, o destaque mesmo passa pelo Magomed Bragimov do Uzbequistão e qualquer representante do Irã nessa divisão. No continente europeu, nessa divisão dos 92 quilos, o Sadulaev e o Sharifov, campeões em 2018 e 2019, acabaram mudando de categoria. E em 2020, a vitória do Süleyman Karadeniz da Turquia, em cima de representantes não tão fortes, talvez o Alhanbek Alborov, medalhista mundial, fosse o maior deles. E o Sharifov, derrotado pelo Sadulaev em 2018, permaneceu na categoria para ser campeão em 2019. Outros, aí já nos 97 quilos, que é o que realmente importa dentro da categoria, em 2017 os russos fracassaram, não colocaram ninguém no pódio, a vitória ficou com Riza Yildirim da Turquia, derrotando o fortíssimo Alexander Hutin da Bielorrússia na final, e a presença do Elisbar Otkadze nos dois campeonatos com a medalha de bronze. Já a partir de 2018, a Rússia passa a vencer com Vladislav Baitskaev, derrotando Hutin na final, e em 2019 aí sim aparece o grande Abdul Rashid Sadulaev para dominar a categoria, venceu em 2019 o campeonato mundial e também foi campeão europeu e dos Jogos Europeus, derrotando competidores diferentes nesse processo, o Alexander Hutin no campeonato europeu, o Numargomed Gadiev do Azerbaijão nos Jogos Europeus e no campeonato mundial o Sharif Sharifov. O Odikadze, Gadiev, Hutin e de novo aí trocando posições, dominando esse continente europeu. E em 2020, o Abdul Rashid Sadulaev, mesmo no ano da Covid, apresentou-se e conquistou a medalha de ouro do campeonato europeu, derrotando na final o Albert Saritov da Romênia, deixando o Koniedo da Itália e Odikadze da Geórgia com as medalhas de bronze. No continente americano, o J'den Cox e o Ben Professor dominando a divisão dos 92 quilos, que foi desprestigiada no Pan-Americano de 2020, com apenas 2 competidores, e na divisão dos 97 quilos, o fortíssimo domínio do Kyle Snyder venceu todas as competições em que tomou parte, e o Reineri Salas, na ausência do Snyder em 2018, conseguiu o título pan-americano nessa divisão dos 97 quilos.
O Reineri Salas ainda conquistou 2 medalhas de prata e 1 medalha de bronze na categoria, colocando-se como o segundo melhor do continente americano. Lógico, sem considerar outros representantes norte-americanos que acabam derrotados dentro do seu país pelo Kyle Snyder. Bem, a lista dos favoritos, aqui nos três níveis, eu vou baixar um pouco o arquivo para facilitar uma visualização melhor. Aqui os favoritos, candidatos à medalha de ouro, bicampeão mundial e campeão olímpico, Abdulrashid Sadulaev, o norte-americano Kyle Snyder, campeão olímpico e campeão mundial, e o Sharif Sharifov, do Azerbaijão, também atleta campeão olímpico de 2012, buscando sua 3ª medalha olímpica. É um trio fabuloso dentro dessa categoria, e o Hassan Yazdani também chegou a figurar nessa categoria, mas 3 campeões olímpicos disputando uma medalha de ouro, acho que já é o suficiente para a garantia de emoções na divisão. O Irã, candidatos ao pódio, o representante do Irã é um forte candidato. O Irã tem 4 competidores, o Mohamed Ibrahim e o Ali Reza Karimi são os mais cotados, embora o Mojtaba Guleish também possa ser um representante. Pela Macedônia, o Nurov, o georgiano Elisbar Odikadze, sempre presente nos pódios europeus, o Reineri Salas, de Cuba, o segundo da categoria, né, no continente americano, o porto-riquenho Espinal, que já foi medalhista olímpico, não sei se ele está competindo ainda, mas não garantiu vaga para os Jogos Olímpicos, e nem vi a participação dele no Pan-Americano, preciso olhar melhor. O Rustin, da Bielorrússia, sempre finalista de campeonato europeu, Ibragimov, do Uzbequistão, a segunda força no continente asiático, Alisher Ergali, do Cazaquistão, medalhista de bronze em campeonatos asiáticos e 5º colocado no campeonato no último mundial, o Saritov, da Romênia, que não garantiu vaga nos Jogos Olímpicos, mas é medalhista olímpico, e o Karadeniz, da Turquia, que já foi campeão europeu, esses lutando por uma posição no pódio. Já na condição de zebra aparecem os classificados, o tunisiano Sadawi, o Fardiji, da Argélia, aí aparecem os sul-coreanos, o representante da Moldávia, o Cheban, o japonês Yamaguchi, Koniedo, da Itália, várias vezes medalhista europeu, todos eles, Batsu, da Mongólia, o Riza Yildirim, campeão europeu da Turquia, todos eles lutando por um local aí na disputa, conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos e eventualmente disputar uma medalha, porém na condição de zebras. O top 5, deixa eu subir o arquivo para ficar melhor. Top 5 tem aí o grande da categoria, né, o tanque russo, Abdulrashid Sadulaev, campeão olímpico nos 86 quilos em 2016, medalhista de prata no Mundial em 2017 na divisão aí dos 97 quilos, campeão mundial em 2018, campeão europeu na divisão de 92 quilos também em 2018, em 2019 foi campeão mundial e campeão europeu, e em 2020 campeão europeu. É um atleta que sempre está conquistando títulos dentro dessa categoria na luta livre e é o grande favorito para a conquista da medalha de ouro. Porém, o norte-americano Kyle Snyder foi campeão mundial em 2017, derrotando o Sadulaev na final, e é apontado talvez como o competidor em maiores condições de derrotar o forte representante russo Sadulaev. O Snyder foi campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, em 2017 conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial, foi campeão pan-americano, mas em 2017, né? Em 2018 conquistou a medalha de prata no Mundial, perdendo para o Sadulaev, e em 2019 caiu para a condição de medalhista de bronze, ficando atrás do Sadulaev e do Azeri, o Sharif Sharifov. Foi campeão pan-americano tanto em 2019 quanto em 2020 e também já garantiu vaga dentro para esses Jogos Olímpicos, os dois grandes da categoria. Outro aqui, o Sharif Sharifov, procurando se intrometer nesse domínio de russos e nessa luta entre Rússia e Estados Unidos. O Azeri Sharif Sharifov foi campeão olímpico em 2012 na divisão dos 84 quilos, medalha de bronze em 2016 na divisão de 86 quilos, prata no campeonato europeu na divisão de 92 quilos. Em 2019, nessa divisão dos 97 quilos, obteve uma medalha de prata no campeonato mundial, já se acostumando com a categoria, colocando-se entre o norte-americano Kyle
Snyder e o russo Sadulaev. E na divisão de 92 quilos, competiu na divisão de 92 quilos para evitar o Sadulaev, onde ele se sagrou campeão europeu. São os 3 grandes competidores da categoria. Entretanto, aqui eu coloquei o Reza Yazdani como favorito, mas o Yazdani estará na divisão dos 86 quilos. Eu colocaria outro representante do Irã, talvez o Karimi, o Goleji. Aí resta ver qual o melhor representante do Irã. E o Elisbar Odikadze, da Geórgia, quinto no Mundial em 2017, bronze no Europeu. 2018, bronze no Mundial e bronze no Europeu. 2019, quinto no Mundial e bronze no Europeu. E 2020, bronze no Europeu. Elisbar Odikadze está ali sempre próximo do pódio mundial, onde ficou em quinto lugar em 2017 e 2019, ou então ele consegue entrar no pódio como fez em 2018. E no continente europeu, sempre aí no pódio, porém, todas as ocasiões, né, dentro desse ciclo olímpico para receber a medalha de bronze. Então o Reza Yazdani não seria o representante do Irã. Creio que o Irã teria o Mohamed Ibrahimi ou Ali Reza Karimi. Vamos ver quem que o Irã vai escolher para representar o país. Entretanto, o Yazdani está na divisão dos 86 quilos. E aí vamos ter, né, o Geórgia com o Odikadze, o Irã com outro representante, o Azerbaijão com o Sharif Sharifov e os Estados Unidos com Kyle Snyder, né, todos eles lutando por medalha, grandes favoritos ao pódio. E o russo, Abdulrashid Sadulaev, que seria, no caso, o homem a ser batido na categoria. Bem, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.